Pensa só, e se aquela resposta clara, aquela verdade que os seus dados parecem te dar, for na verdade só uma ilusão? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que está virando de cabeça para baixo o jeito como a gente encontra estruturas escondidas nos dados. Uma ideia que desafia essa busca por uma verdade única. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a essência da análise de agrupamento ou o famoso clustering. Não importa se o objetivo é entender clientes, classificar pacientes ou até mapear galáxias, a meta é sempre a mesma: achar padrões, encontrar os grupos que realmente significam alguma coisa. Tradicionalmente, o caminho é bem direto. A gente pega um algoritmo, tipo Caminhos ou qualquer outro, roda ele nos dados e pronto. Ele entrega uma única divisão, um mapa claro dos grupos. Parece simples, né? Até demais, talvez. É exatamente aqui que a história fica interessante. E se essa estrutura que a gente encontrou for mais um reflexo da ferramenta que foi usada do que uma verdade fundamental dos dados? E se, na verdade, existirem múltiplas verdades ali dentro, todas elas válidas ao mesmo tempo? Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é essa armadilha da resposta única. Depois, vamos explorar a ideia das múltiplas realidades dos dados. Na sequência, a gente descobre a tal da sabedoria do coletivo e, para fechar, vamos ver como tudo isso funciona no mundo real, na prática. Então, vamos começar pelo problema principal. Por que essa confiança cega em uma única resposta pode ser, assim, tão perigosa? A melhor analogia que eu já vi é essa. É como tentar entender uma cidade inteira olhando para uma única foto. Você até consegue ver uma perspectiva, um ângulo, mas e a complexidade, a dinâmica, a vida, as várias facetas daquele lugar? Tudo isso se perde. Com os dados, acontece a mesmíssima coisa. E essa instabilidade toda, ela vem de vários lugares. Cada algoritmo tem, digamos, um ponto de vista próprio. Os resultados podem mudar completamente com um pequeno ajuste num parâmetro. E até a sorte, a aleatoriedade do ponto de partida, pode levar a conclusões totalmente diferentes. Olha só que interessante. Cada algoritmo tem sua própria personalidade. O Caminhos, por exemplo, ele adora encontrar bolas de dados, grupos redondinhos e compactos. Já o DBScan está mais interessado em achar regiões densas, não importa o formato. Nenhum deles está errado. Eles só estão fazendo perguntas diferentes para os mesmos dados. Então, a ferramenta que a gente escolhe já meio que define o tipo de resposta que vamos ter. Então, o ponto crucial é este aqui. Aquela objetividade toda de uma única resposta, na maioria das vezes, é uma ilusão. A estrutura que a gente vê é uma construção, uma parceria entre os dados e as decisões que nós, como analistas, tomamos no caminho. Certo. Se a resposta única é uma armadilha, qual é a alternativa? Bom, a saída exige uma virada de chave na nossa cabeça. Em vez de procurar por uma resposta, a gente começa a explorar múltiplas realidades. Essa citação aqui, ela resume a nova abordagem de uma forma perfeita. A gente para de caçar a verdade e começa a explorar as verdades que podem muito bem coexistir dentro do mesmo conjunto de dados. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. Saímos de uma caça ao tesouro onde só tem um prêmio para uma exploração de um ecossistema inteiro de estruturas onde várias organizações diferentes dos dados podem nos ensinar alguma coisa valiosa. Para isso ficar bem concreto, vamos pensar nesse exemplo da medicina. É poderoso. Pacientes num estudo podem ser agrupados pelos seus genes, pelos seus sintomas, pela forma como respondem a um tratamento. Nenhuma dessas visões é a única correta, mas juntas elas pintam um quadro muito mais completo daquela realidade complexa. Ok, a ideia é ótima, mas na prática, como é que a gente faz para combinar essas múltiplas realidades? É aí que entra a noção de comitês de agrupamento, ou Cluster Ensembles. O processo é super intuitivo. Primeiro, a gente gera dezenas, centenas de opiniões diferentes de como os dados podem ser agrupados. Depois, a gente compara tudo isso e procura por padrões. Quais pontos estão quase sempre juntos, não importa o algoritmo. E por fim, a gente usa essa concordância para construir uma solução final, de consenso, que é muito mais estável. E o legal é que não tem só um jeito de chegar nesse consenso. Pesquisadores como Strihel e Ghosh propuseram métodos com focos diferentes. O CSPA, por exemplo, olha para os pares de pontos. Já o HGPA se preocupa com os grupos inteiros. E o MCLA tenta achar e juntar clusters que são parecidos entre as várias respostas. São estratégias diferentes para chegar no mesmo objetivo, um consenso robusto. E por que ter todo esse trabalho? Bom, os ganhos são gigantescos.
a gente consegue resultados mais robustos, que não ficam mudando por qualquer coisinha, ganhamos estabilidade, o que dá muito mais confiança na hora de interpretar, e, o que é mais surpreendente, a gente pode acabar descobrindo estruturas totalmente novas, que nenhum algoritmo sozinho teria sido capaz de enxergar. Agora vamos tirar isso do campo da teoria e colocar na prática. Vamos ver como essa abordagem resolve problemas de verdade, em áreas super importantes. Na área da saúde, as consequências são enormes. Isso significa encontrar subgrupos de pacientes para medicina personalizada que são realmente confiáveis. Significa descobrir redes de genes com mais certeza e classificar tumores com uma precisão muito maior. E no mundo dos negócios é a mesma lógica. Significa criar segmentos de clientes que não somem de uma semana para outra. Permite entender o consumidor por vários ângulos ao mesmo tempo, o que leva a estratégias de marketing e de preço muito mais eficientes. Agora, para quem trabalha com análise de texto, isso aqui é uma revolução. Essa técnica permite organizar milhões de documentos não só por um critério, mas por vários ao mesmo tempo. Ajuda a descobrir temas, estilos e tendências que uma análise única jamais conseguiria revelar. No final das contas, a gente volta para nossa analogia. Deixamos para trás aquela foto única, chapada, bidimensional. E agora a gente tem um modelo 3D, dinâmico, cheio de facetas dos nossos dados. Um modelo que permite explorar a estrutura com uma profundidade, uma confiança que antes simplesmente não era possível. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. Se os dados podem nos contar tantas verdades diferentes, qual delas a gente deve escutar? Talvez a resposta não seja escolher só uma, mas sim aprender a ouvir a história incrível que todas elas, juntas, têm para contar.